todo da palavra de Deus. Depois de uma longa leitura, exclamou: "Oh, se a providência me desse um livro como este, só para mim!" Continuando a ler as Escrituras, seu coração começou a perceber a luz, e a sua alma a sentir ainda mais sede de Deus. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram-lhe uma doença que o levou às portas da morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Algum tempo depois da sua enfermidade, em viagem para visitar a família, sofreu um golpe de espada e 2 vezes quase morreu antes que um cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Para Lutero, a salvação da sua alma ultrapassava qualquer outro anelo. Certo dia, um de seus íntimos amigos da universidade foi assassinado. "Ah!" exclamou Lutero, horrorizado. "O que seria de mim se eu tivesse sido chamado desta para outra vida tão inopinadamente?" Mas, de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. Os céus estavam em brasa. Os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: "Santana, salva-me, e tornar-me-ei monge." Lutero chamava esse incidente a minha estrada, caminho de Damasco, e não tardou em cumprir a sua promessa feita a Santana. Convidou então os seus colegas para cearem com ele. Depois da refeição, enquanto eles se divertiam com palestras e música, repentinamente anunciou-lhes que dali em diante poderiam considerá-lo como morto, pois ia entrar para o convento. Debalde os seus companheiros procuraram dissuadi-lo do seu plano. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos, dirigiu-se ao convento dos agostinianos e bateu. A porta abriu-se e Lutero entrou. O professor admirado e festejado, a glória da universidade, aquele que passara os dias e as noites curvado sobre os livros, tornara-se irmão agostiniano. O mosteiro dos agostinianos era o melhor dos claustros de Erfurt. Seus monges eram os pregadores da cidade, estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos. Nunca houve naquele convento um monge mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como de porteiro, coveiro, varredor da igreja e das celas dos monges. Não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento nas ruas de Erfurt. Durante o ano de noviciado, antes de Lutero ser feito monge, seus amigos fizeram tudo para dissuadi-lo de confirmar esse passo. Os companheiros, os quais convidara para a ceia e anunciara a intenção de ser monge, ficaram no portão do convento 2 dias, esperando que ele voltasse. Seu pai, vendo que seus rogos eram inúteis e que todos os seus anelantes planos acerca do filho iam fracassar, quase enlouqueceu. Assim se justificou Lutero. Fiz a promessa a Santana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. Quão grande, porém, era a sua ilusão, depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas e com vigílias sem conta, achou que, embora encarcerado na sua cela, tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos. Sua alma clamava: "Dá-me santidade ou morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura, e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida, que saem do trono de Deus." Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia, latina, presa à mesa por uma cadeia. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que, durante semanas inteiras, deixou de repetir as orações diurnas da ordem. Então, despertado pelas vozes da sua consciência, arrependeu-se de seu desleixo. Era tanto o remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar o seu erro. Fê-lo com tanto anseio
que não se lembrava de alimentar-se. Então, enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, sentiu-se oprimido pelas apreensões até perder os sentidos e cair por terra. Aí os outros monges o acharam, admirados novamente de sua excepcional piedade. Lutero somente voltou a si depois de um grupo de coristas o haver rodeado, cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou o seu espírito. Ainda assim, lhe faltava a paz perpétua para a alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa altura, o vigário-geral da ordem agostiniana, Staupitz, visitou o convento. Era homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, ofereceu-lhe uma Bíblia na qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado! Oh, se Deus me desse um livro destes só para mim! Agora ele o possuía. Na Bíblia achou grande consolação, mas a leitura não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz para sua alma, na vida monástica, jejuando e passando noites a fio sem dormir. Gravemente enfermo, exclamou: os meus pecados, os meus pecados! Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava e outros testificavam, sentia sua culpa perante Deus, até que um velho monge lembrou-lhe uma palavra do credo: creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável desde o dia em que o filho abandonara os estudos de advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero, vindo a cavalo de Mansfield, com uma boa oferta para o convento, acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou a fim de viver no convento da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do professorado, dedicou-se ao estudo das Escrituras e, no primeiro ano, conquistou o grau de bacalaureus ad Biblia. Sua alma ardia com o fogo dos céus. De todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundante e vivamente do seu coração, sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores de Leipzig, conhecido como Luz do Mundo, disse: este frade há de envergonhar todos os doutores. Há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra à qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma. Havia surgido uma disputa renhida entre 7 conventos dos agostinianos, os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo o homem mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado e respeitado por todos os que o conheciam, foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Fez a viagem a pé, acompanhado de outro monge. Nesse tempo, Lutero ainda continuava a dedicar-se fiel e inteiramente à Igreja Romana. Quando, por fim, chegaram ao ponto da estrada onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou: saúdo-te, santa cidade! Os 2 monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Lutero celebrou missa 10 vezes. Lastimou, ao mesmo tempo, que seus pais ainda não tivessem morrido a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato, ressoaram nos seus ouvidos, como voz de trovão, as palavras de Deus: o justo viverá da fé. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado.